Pode ser. Bem, eu sou Maria Rita Toluá, sou professora e trabalho em programas de educação e cultura há muito tempo. Trabalhei no Estado, nessa área, trabalhei em ONGs, enfim. No Estado, nessa área de educação e cultura, trabalhei também no Conselho Estadual de Direitos da Mulher. E tive uma atuação, por ser de uma secretaria estadual, no interior do estado do Rio de Janeiro, inclusive na Baixada Fluminense. Leia Pérez Álvares, todo. Muito semelhante ao que a Rita falou, porque nós estamos trabalhando juntas há mais de 30 anos. Há algum tempo. E nos mesmos caminhos, quer dizer, educação, depois cultura e direito das mulheres, Conselho Estadual de Direitos das Mulheres. Como nós duas somos da área de educação, nós formamos uma equipe Maria Rita e Leia. E por aí viemos. E quando trabalhamos no Conselho dos Direitos da Mulher, nós trabalhamos em educação não diferenciada. Então nós temos uma trajetória assim de muita intimidade, né? De muito tempo juntas e de muita vontade de transformar as coisas, porque nós tínhamos assim um conceito de educação que era justamente esse conceito de que a educação é transformadora. A gente tem uma coisa política no sentido de transformar. Então foi muito bom a gente formar assim uma dupla, uma equipe com os ideais, que a gente lutou muito por isso em todos os momentos que a gente viveu. Então eu acho que a gente contar isso hoje é recuperar também a nossa memória, né? Com certeza, porque tivemos o cuidado de não registrar, né? Por escrito. Deixa eu falar um pouco da nossa atuação no interior do estado. Eu vou dizer o seguinte: nós tivemos essa oportunidade de trabalhar educação e cultura antes da questão dos CIEPs, antes da questão da animação cultural formal, que foi instituída pelo Darcy Ribeiro. Desde a época da fusão do estado do Rio de Janeiro com o estado da Guanabara, e essa fusão aconteceu em 1975. Quando o Departamento de Cultura, a Secretaria de Cultura, não era secretaria na época, era um Departamento de Cultura da Secretaria de Educação e Cultura, trabalhou pelo interior do estado, tentando levantar as pessoas no interior, nos diferentes municípios, as pessoas que atuavam na área de cultura. E a Baixada, esses municípios da Baixada, foram municípios onde atuamos, além de outros, pelo interior do estado. Em relação à Baixada, eu estava até conversando com a Leia outro dia, eu me lembro que nós atuamos na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu. Havia sempre a questão do patrimônio cultural muito pesquisado. Me lembro da Fazenda de São Bernardino, que foi uma descoberta para nós, que éramos aqui do Rio de Janeiro, lá em Nova Iguaçu, além de outras regiões, outras áreas. E lá em Nova Iguaçu já tinha alguma, claro, como qualquer cidade, como qualquer local. Nós sair daqui do Rio para ir para lá também foi muito interessante para descobrirmos o que existia lá. E observamos que havia um teatro, uma área de teatro muito forte na época, de poesia. Tinha Silvio Monteiro, tinha Marco Mirelli, que eram pessoas da área da cultura que nos levou a conhecer o Ney Alberto, o Valdir, que era do Instituto de Patrimônio lá de Nova Iguaçu, né? Então, essas pessoas nos levaram a nós, Estado, né, que seria aqui, conhecer a Baixada. Então, enfim, o que fervilhava lá em termos de cultura, que veio a se ampliar a partir da programação dos CIEPs. Eu acho interessante porque há um processo que a gente lembrando, com a fusão, quem foi para a Secretaria de Educação foi Maria Helena Silveira, que é uma pessoa muito combativa, dinâmica, revolucionária. E logo de início,
que foi criado um projeto chamado Novas Metodologias. Quer dizer, no sentido de... o interior, para nós, que trabalhávamos no município, porque quando houve a fusão, nós pudemos optar. Alguns ficaram no município, outros foram para o Estado. E com a fusão, de repente, nós nos demos conta de que nós éramos pessoas acostumadas à cidade. O que era aquele interior para nós? Isso tanto na área da educação quanto na área da cultura, porque Maria Helena na cultura e Grisoli, Paulo Afonso Grisoli, que vocês lembram, que foi diretor de televisão, uma pessoa muito instigante, uma pessoa assim muito criadora. Então, começou-se a pensar, quer dizer, nesse processo, o que fazer no interior? Qual é o conceito que a gente tem de escola? Qual é o conceito que a gente tem de cultura? E eu acho que começamos a tentar uma integração no sentido de trabalhar juntos, educação e cultura. E o nosso primeiro desafio, tanto quando foi na educação quanto na cultura, foi conhecer o interior do Estado. Porque nós não sabíamos nada do que estava acontecendo, não conhecíamos, nós tínhamos ideia, mas uma ideia, sabe, meio folclórica talvez, não seja esse bem o termo, mas o que é? Qual é a produção cultural? Como vivem essas pessoas? Então esse desafio da gente conhecer o interior foi muito interessante, porque a gente aprendeu muito também. O que vamos fazer com esse interior? Qual vai ser o nosso trabalho? Então, nisso que a gente está falando, a gente saiu para conhecer as pessoas, quem que atua aqui, o que fazendo o quê? Fazendo o quê? Quem são as pessoas que a gente chamava de lideranças comunitárias na época, lembra que a gente chamava? E que essas pessoas podem nos ajudar a descobrir o município, os municípios. E de início nós não dividíamos, né, os municípios, todos saíam para conhecer. Depois é que cada um ficou com um polo. Não. Logo desde o início nós já dividimos. Eu me lembro que aquele rapaz que era do Jornal do Brasil, como é o nome dele? Dimas era daquela região de Resende, Barra Mansa, Volta Redonda. A Marisca era de Paraty, Nova Iguaçu. Porque quando... Eu trabalhava na época, eu não tinha uma região. Quando você chegou, já tinha coisa, podia não estar dividido ou não sei. Mas eu trabalhava num setor que pegava todas as regiões. Eu não trabalhava com uma região. Eu trabalhava naquela divisão de integração cultural, que eu era chefe na época da divisão de integração, que pegava todos os municípios do estado. Porque a ideia era essa, qualquer setor tinha que estar integrado. Não é? Exatamente. Quer dizer, não era um setor só de burocrático, não. Tem que participar da reunião, saber o que está fazendo, opinando. Isso foi muito enriquecedor. Então eu viajava com a Marisca, eu viajava com a Maria Helena, eu viajava com você, eu viajava com todo mundo, todas as áreas, porque eu era de todas as regiões. Então, quer dizer, o setor que eu trabalhava e eu ia muito, então eu ia para a região dos lagos, eu ia para Paraty, eu ia para Campos com a Maria Helena, lá para Bom Jesus Tabapuana, que a gente foi, para aquela região do norte. Isso já no outro período, mas logo no início, eu digo assim, quando eu cheguei no departamento, eu não peguei, eu já cheguei 2 anos depois, quando eu cheguei no departamento de cultura. Mas eu me lembro de que as pessoas que começaram a trabalhar, porque o Grisoli chamou muitos artistas, chamou especialistas, né, para compor o quadro com que ele ia trabalhar. E eu me lembro que tinha a Vera De Vives, lembra desse nome? Sim, tudo bem. E ela saiu, foi uma das pessoas que saiu para viajar no interior e ver o que acontecia lá. E a primeira exposição que se criou foi As Mãos do Povo. Foi uma exposição itinerante, lembra dessa exposição? Lembro da rendeira, Mão do Povo, não sei o que. As Mãos do Povo foi interessante porque justamente fez a carta do que se faz, qual é a produção aqui desse interior do estado. Se descobriu coisa, quer dizer, estavam lá, mas a gente também não conhecia, né? E foi muito interessante começar com essa exposição As Mãos do Povo, porque apresentava uma partezinha ali do interior, alguma coisa, um começo. E eu achei que depois, né, a gente fez essa exposição, começamos, isso que a Rita diz, a viajar para lá, dividimos o estado em polos,
né? Cada um ficou responsável. Eu fiquei responsável por Nova Iguaçu junto com Marisca, Rita por Caxias, não foi? Você não ficou responsável por Nova Iguaçu, não, Marisca era sozinha em Nova Iguaçu. Nessa época, depois. Quando foi a criação, tem razão. Quando foi a criação dos CIEPs, que houve essa divisão para acompanhar o trabalho nos CIEPs, o trabalho de animação cultural nos CIEPs. Que aí começou-se a pensar, como é que vamos trabalhar isso? E o Grisoli, na época, trouxe o conceito de animação cultural, quando ele esteve na França. É verdade. Que ele achou que era uma proposta muito interessante de animação cultural. A animação cultural que veio antes dos CIEPs. Foi logo no início do trabalho. Logo no início do trabalho. Nós já lidávamos com essas pessoas ligadas à cultura nos locais já identificados como animadores culturais. Exatamente. Né? Que veio, assim, meio que formalizar, entre aspas, com os CIEPs dentro dessa área da integração da educação e cultura. Até então não era uma ação formal dentro da escola. Havia uma programação cultural da região que envolvia as escolas, mas não era assim, uma pessoa, duas ou três, trabalhando nessa escola, dentro do programa especial de educação, com essa proposta de integrar, de trazer para dentro da escola as questões ligadas à cultura local, para que a escola pudesse trabalhar com isso. Né? Era aquela coisa assim de abrir os muros, derrubar os muros da escola. A ideia do CIEP já foi essa, você trazer a questão da cultura para dentro da escola e levar os professores para trabalhar com essas questões que eram questões locais. Essa era a proposta. Isso veio desde o início nesse sentido, do que a gente achava que era cultura. Cultura era uma simbiose com a educação. A gente sempre pensou assim, né? Não existe educação sem cultura, não existe cultura sem educação. Então, nesse sentido, desde o início, as escolas foram uma preocupação, né? Sim. De se chegar às escolas, fazer um trabalho integrado. Até para justificar a nossa profissão, né? Porque como nós éramos poucos professores na época, no Departamento de Cultura, não éramos muitos, não. Não, você tinha lá gente da área de jornalismo, de teatro, de música, trabalhando dentro da secretaria. Na equipe, né? Na equipe. E era interessante porque isso enriquecia muito também. E agora, professor mesmo, eu acho que era você e Maria Helena. Professor atuando como professor. Porque tinha gente que precisava ser professor antes, mas depois não era mais. Eu acho. Eu me lembro, a Nélia Pequeno, não era? Não, era da musicista. Musicista, não era professora, não. Não, podia ter sido professor um dia, que todo mundo foi professor um dia, mas na época não atuava. As mulheres em geral. Que destino! As mulheres em geral. Sobrava enfermeira, professora, secretária. Não era nem enfermeira, nem... Cuidadoras, que hoje está em moda. Não era nem enfermeira, nem secretária, era professora. Mas depois você muda, vai fazendo outras coisas. Outras não, ficaram direto com o professor. Então a gente brigou muito para isso, né? Para a questão da presença, como é que a cultura ia atuar fora da escola. E foi muito bom, porque dentro do Programa Especial de Educação, que foi um programa que foi instituído no primeiro governo do Brizola, com o Darcy Ribeiro, já houve uma separação da secretaria. O Darcy chegou, já fez Secretaria de Cultura. Isso, com a chegada do Brizola, não foi? Foi. No primeiro governo, deixa eu ver se eu estou me lembrando. O Brizola chegou como governador e o Darcy era vice-governador. O Darcy era vice-governador, secretário de Cultura, coordenador do Programa de Educação, de Educação Especial e mais alguma coisa que me desse. Dentro do perfil dele. Não, ele era vice-governador, ele era secretário de Cultura, que aí separou Educação e Cultura, e era o coordenador do Programa Especial de Educação, que até nem funcionava dentro da Secretaria de Educação. Era um programa à parte. Era um programa à parte ligado, acho que a Secretaria de Cultura, porque ele era secretário de Cultura. Era um programa ligado a alguma coisa, devia ser, mas era um programa. Ele coordenava, fazia reunião com todo mundo, lembra? Sentava ali para fazer reunião. Nós trabalhamos muito com a Lia Faria, que era responsável pela parte pedagógica da educação dos CIEPs. Exatamente. Trabalhamos. Então, quer dizer, essa preocupação, e a gente achava que
porta-voz da cultura tinha que passar, eram os professores, né, de um modo geral, claro, porque o professor estava assim muito naquele esquema de repetição, de educação milenar que já vem, né? Todos nós sabemos disso, né? Então foi uma oportunidade muito boa de balançar um pouquinho a escola. O que representava o animador cultural na escola? A gente sempre falou a integração da escola com a comunidade, né? E você faz reunião, fala, tem que integrar a escola com a comunidade, os professores, é verdade, todo mundo concorda, a gente sai, tchau. Continua tudo na mesma, é claro. Porque não há como, né? A escola não está instrumentalizada para isso. Ela pode até entender, mas o professor está dando aquela grade, aquele conteúdo, aquela coisa que a gente conhece. Então, essa oportunidade de pensar o que é um animador cultural. Quer dizer, é aquela pessoa que tem, por exemplo, o domínio de alguma linguagem, ou da música, do teatro, do cinema, e que pode fazer a transferência, mas que ele seja uma pessoa sensível, uma pessoa questionadora, uma pessoa que conheça a sua comunidade e que possa, então, fazer agora um trabalho reconhecido pela escola. A gente tinha uma preocupação de que não fosse uma coisa extra, né? Extracurricular. Não estava no currículo ainda. Era para o cotidiano. Era para o cotidiano. Então, a entrada do animador cultural nas escolas, que ele tinha que ser do local. Por quê? Porque ele conhecia a sua comunidade. Ele sabia o que representava aquela comunidade. Então, esse trabalho como de uma vez nós fizemos um seminário com o Paulo Freire e com os animadores culturais, no sentido sempre do enriquecimento dos animadores, né? E uma coisa que me deixou assim, que gravou, não que o Paulo Freire falou, o primeiro trabalho quando você entra numa escola, por exemplo, que trabalhava com a educação popular, é você mapear. Você tem que saber onde você está, quem é que te rodeia, quem são essas pessoas, quem é essa comunidade. Então esse é um trabalho dos animadores culturais, né? E foi uma coisa assim, na época, né, 30 anos atrás, eu posso afirmar também, bastante pioneira em relação à postura de um governo estadual. Ah, é verdade. Muito pioneiro, porque o governo estadual sempre considerou o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, como o máximo em relação a artista, produção, etc. e tal. Então havia muito uma prática de você levar do Rio de Janeiro, que era a capital do estado, né, para o interior, essas pessoas que produziam essas manifestações culturais, qualquer que fossem elas. Eu acho que foi pioneiro no sentido que da questão do CIEP, de você procurar divulgar nos municípios onde havia CIEP, que não foi pelo estado inteiro, foi município onde havia CIEP, uma seleção, entre aspas, através de entrevistas com as pessoas locais, para que as pessoas fossem ser entrevistadas e pudessem ser selecionados como animadores daqueles CIEPs. Como Nova Iguaçu foi um município que tinha muito CIEP, acabou tendo duas pessoas, que foi a Léa e a Marisca. Eu basicamente fiquei em Caxias, que tinha 3 CIEPs só, e São João, que tinha 1 CIEP só, na época que eu trabalhei. Depois pode ter que ter, no segundo programa, eu não trabalhei mais. O que eu gostaria de registrar nessa história é que eu já trabalhava lá em Nova Iguaçu com programas de educação popular de mulheres, na área da saúde e sexualidade. Então, tinha um centro lá em Nova Iguaçu que chamava SEAC, que até o pai da Noni, Ostróbera, que era diretor, e a Noni trabalhava lá também. A Marília, que hoje está lá em Nova Iguaçu, era secretária lá do SEAC. E é uma coisa assim que eu me lembro como se fosse hoje. Eu chegando lá no SEAC para conversar com a Marília sobre alguma questão em relação às mulheres, que a gente trabalhava junto também com o MAB, que era aquele movimento de bairros. Quem era coordenadora do MAB era a Lúcia Soto, que depois foi deputada, que morava também lá nessa época em Nova Iguaçu. Então, eu me lembro que eu chegando lá,
por acaso, tinha alguns animadores lá. Me lembro, quer dizer, algumas pessoas que depois foram selecionadas como animadores. Eu ia te perguntar, quando você conheceu esses animadores, você não os identificava como animadores? Nem conhecia, nem sabia o que fazia. Depois é que Depois que eles, quando se abriu... Não, o que eu ouvi... Você trabalhou lá pelo IDAC? Pelo IDAC com o SEAC e com o MAB. Sei, você fez um trabalho lá anterior... já desde sei lá quando. Sei. Me lembro há muito tempo. Mais ou menos, Olha, o CIEP, o Brizola foi... Eu sou impressionado com a minha memória, mas é verdade. 83, 84, 85, 86. Ele saiu em março de 87, porque na época o governador pegava março. Entrava em março. Então... Nos 2 anos não tinha CIEP, 83, 80, deve ter sido 85, 86 que o CIEP deslanchou mesmo como programa, entendeu? Não foi no princípio do governo, primeiro construiu, deu a ideia e tal. Primeira coisa que foi feita foi o sambódromo mesmo, né? Depois é que foram feitos CIEP. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte, dessa vez que eu estive lá, já tinha essa ideia do CIEP de estar quase pronto, de ter um programa de cultura. O que você queria? Eu estou tapando o microfone, é isso? Tá ótimo. Ou seja, não é para minha voz ficar gravada. Entende? Já havia uma ideia de cultura, dos CIEPs e tal, e a grande preocupação das pessoas que lidavam com cultura nesses locais é que, mais uma vez, o Rio de Janeiro ia levar pessoas da área de cultura para ensinar ao interior como é que se realizavam as manifestações de cultura. E eu me lembro que eu fui, por acaso, eu não estava lá pelo CIEP, mas eu sempre tive essas duas militâncias. Então, todo mundo sabia que eu era da cultura e que eu era também do programa de mulheres. E eu me lembro como se fosse hoje, eu quase apanhei daquele SEAC, porque as pessoas juravam que a Secretaria de Cultura ia levar alguém daqui do Rio para fazer cultura lá. Eu me lembro que eu quase apanhei. Porque era assim que se fazia sempre. E agora também as pessoas estavam mais espertas, então elas estavam querendo realmente brigar. Já me conheciam de lá, já me conheciam do programa de mulheres. Então eu não estava lá numa reunião formal pela Secretaria, eu estava lá pela minha ligação com o SEAC. E havia realmente essa preocupação. Então, acho que foi muito inédito esse tipo de seleção, de abrir esse tipo de seleção e um avisava o outro e tal, e acabou que a gente teve um leque bastante interessante. Você está falando agora da seleção dos animadores culturais. Por entrevista. Uma coisa que foi interessante é que nós, nesse sentido, nós não tínhamos preconceito, não era? Os animadores, preconceito que eu digo é assim... Elite, cultura de elite? Não só de cultura de elite, como também de aparência. Porque, não vou te dizer... Você trabalhou sempre no Estado dos Estados Unidos? Não, eu só estou querendo saber, quando o Portela depois assumiu a Secretaria de Cultura, lembra? Logo que nós saímos, não sei se você está lembrado disso. Não lembro. Eduardo Portela. Ele ficou, isso foi um comentário que a eu já estava no CEDIM nessa época. Eu também. Mas é que Cecília que me contou, Cecília Conde, que todo mundo também conhece, né, que trabalhou no programa, e Cecília falou que o Portela ficou um pouco impressionado com a aparência de alguns dos nossos animadores, porque existe realmente esse preconceito. Isso é uma coisa que a gente trabalhou muito no CEDIM. Não, eu sei. Eu digo, no CEDIM trabalhou nisso também na área de trabalho, porque a contratação de mulheres para o trabalho passa também muito pela aparência, né? Isso a gente sabe. Então, é um registro interessante porque... Eu acho legal, é que eu não tinha me acordado para isso, mas eu acho legal esse registro, né? Porque tinha um animador que tinha vitiligo, é vitiligo que chama? Eu me lembro dele. Tinha um que vinha com... como é que chama esse negócio? Muleta. Então, isso, de alguma forma... Na época, são 30 anos, né? Porque a cultura era cultura de elite, né? Na época. Cultura de elite. Era teatro municipal, era Sala Cecília Meirelles. E Rio de Janeiro. E sempre e o preconceito é muito grande em todas as áreas, né? Quer dizer, isso chamou um pouco a atenção. Quer dizer, eu acho que é um aspecto até
revolucionário nesse sentido, de que a gente fazia a seleção pelo que ele apresentava, o seu trabalho, a sua proposta. Nunca tivemos, né, essa ideia. Aliás, é engraçado, né, quando a coisa assim é natural, não dá nem para você lembrar que foi assim. Acho legal você ter falado isso, mas eu achava tão natural, até porque tínhamos trabalhado com animadores do interior do estado e ninguém parecia com plateia do Teatro Municipal, né? Dá licença. Já vínhamos desse trabalho, isso era coisa tão natural, né? Você andar pelo interior, aquele pessoal de Paraty mesmo, ninguém parecia plateia do Teatro Municipal. Então, eu achava que era natural que fosse assim, que era assim mesmo, normal, né? Já vínhamos dessa experiência, quando entramos na seleção do CIEP, já vimos com essa experiência de contato com os animadores locais, né? A partir do trabalho da Secretaria de Cultura. E quando forma uma equipe assim, que as pessoas têm um certo entendimento dessas coisas, né? Facilita, né? Claro, é. Porque aí o departamento, que não era grande, mas você né? disse uma coisa que eu me lembrei agora, que eu acho ótimo, que uma vez no Departamento de Cultura disseram isso, a gente teve uma reunião de animador e disseram isso, essas pessoas estão loucas, aqui isso parece uma reunião de Bela Lugosi. Me lembrei. Quem sabe o que é Bela Lugosi vai lembrar que era aquele cara que fazia... Explica. Não, aquele artista, ator que fazia Vampiro de 1910, 20, sei lá quando. Mas o Bela Lugosi é um ator antigo aí que fazia esses filmes de terror. Então, eu me lembro que uma pessoa saiu e falou assim, mas essa reunião de vocês parece uma reunião de Bela Lugosi, porque eram diferentes do maestro, do... Não, trabalhar com a diferença, isso que só por isso, porque eram diferentes. Do maestro, do ator de teatro, eram pessoas diferentes, não eram nem mais feias, nem bonitas, nem chegavam perto de Bela Lugosi, entendeu? Porque é outra coisa, se pegassem perto, estavam trabalhando no cinema e ganhando dinheiro com isso. Eram pessoas diferentes, pessoas como a gente, pessoas normais, que a gente igual a gente. Mas as pessoas estranharam. Me lembrei de Bela Lugosi agora. Engraçada essa história. Não vou nem dizer o nome da pessoa que disse isso, que eu não quero deixar isso registrado, mas me lembro de ter ouvido essa história. E você tem razão. Então foi uma experiência interessante. Para nós, muito rica. E acho que eles também conseguiram fazer as coisas dele por lá em cima do trabalho deles. Eu acho que, respeitando, enfim, né, a área de cada um, a identidade de cada um, gente de música, gente de teatro, gente de produção cultural. Ficou muito rico, né? Muito. Um trabalho muito rico. E nós... É difícil essa palavra, eu ainda não encontrei bem a palavra. Eu não gosto de treinamento, eu não gosto de capacitação, porque tudo tem um viés aí, né? Um pouco... De cima para baixo. De cima para baixo. Mas nós reuníamos os animadores culturais para ter um enriquecimento. E... algumas pessoas eu gostaria de citar que foram convidadas para fazer parte desses encontros. José Américo Peçanha, Joel Rufino, Noêmia Varelo, Augusto Boal, Hélio Silva. Você se lembra de participar? Me lembro. A Lélia perguntou, eu disse, eu não me lembrava. Talvez tenha faltado nesse dia. Então, quer dizer, essa preocupação que os animadores, eles traziam, né, a sua cultura, mas a gente fazia questão de também ter um enriquecimento. E eu acho que nós aprendemos... Muniz Sodré, foi. Exatamente, Muniz Sodré. Deixa eu ver se eu me lembro se tem mais algum aqui. Muniz Sodré, aliás, tem Tim Rescala, Fai Gostov, Mauro Costa, muita gente, né, que a gente reunia e começava a debater. Era muito rico isso, né? E também os animadores gostavam muito desses encontros. Eu também. Eu adorava. E eles também. Eu dizia assim, eu estou fazendo aqui o meu mestrado, porque era uma coisa muito rica para a época, uma coisa inovadora. Porque eu tinha pretensão, quando dava aula,
de que eu estava fazendo a minha revolução dentro de sala de aula. Era uma pretensão, mas que me alimentava, que bom. Quando eu dava aula lá em Bom Sucesso, eu quis trabalhar em grupo com os alunos. Aí a direção, como é a mentalidade? Eu disse, absolutamente, isso gera uma disciplina, a senhora vai alterar a sala de aula, porque não é essa a maneira de se trabalhar. Eu disse, olha, vamos fazer uma coisa? 5 minutos antes eu deixo a sala pronta para o outro professor que vier dentro do esquema da aula. Fiz. Depois ganhei uma sala só para trabalhar assim. Então essa inquietação que a gente tem, né, de querer transformar, quer dizer, foi muito rico nesse sentido. A gente se abasteceu muito, né, Rita? Eu aprendi muito. Eu ouvi aquelas pessoas falarem, aprendi muito. E eu acho que os animadores também, eu queria ler aqui o que saiu no jornal Pontual. Ainda existe esse jornal? O Pontual, em Nova Iguaçu? Existe ainda o Correio da Lavoura, com certeza. Vai ver que é... Também sabe de quando é? Sabe de quando é? 1986. Mas, então, na época do CIEP. Quando começa o Correio da Lavoura? 1917. Tá? Existe até hoje. Até hoje, né? Não me lembro. Você não lembra de um encontro que teve naquele Espaço Cultural de Nova Iguaçu, do Marco Mirelli, né? Antes dos CIEPs, que a gente instalou aquele Espaço Cultural lá de Nova Iguaçu, que teve um encontro? Como é que era o nome daqui? Espaço Aberto? Não. Vou me lembrar. Espaço Livre. Espaço Livre de Nova Iguaçu. Eu não sei nem que destino teve, mas eu sei que, como todos os programas, enfim, de Estado, formais e governamentais, que não tem continuidade, né? Muda governo, acaba aquele programa. Mas nós conseguimos instalar, quer dizer, nós fizemos ali uma sala de multimídia, não é? Era um espaço livre para teatro, com praticável e tal. Podia... Mas onde? Eu não me lembro mais onde ficava isso. Lá no centro de Nova Iguaçu, mas no lugar não sei. Em algum lugar ali. Mas eu sei vocês têm notícia? Vocês têm notícia? Espaço Livre. Chamava Espaço Livre Nova Iguaçu. Marco Mirelli, que depois, que era um dos coordenadores de teatro de lá, já falecido, que era o coordenador lá, né? Mas eu me lembro que o Correio da Lavoura, em cima do Correio da Lavoura, teve um encontro com educação e a coordenadora de educação do Estado, na época, lá de Nova Iguaçu, o Correio da Lavoura tirou o retrato dela dormindo. Ainda fez uma maldade na manchete, né? A educação de Nova Iguaçu dorme no encontro e tal, né? Enfim. Os primórdios de Nova Iguaçu, quer dizer, foi um município que tinha uma produção enorme de laranja, não é isso? Cana, Café e Laranja, é o livro do Valdic. A Cana, Café... O nome do livro do Valdic é Cana, Café e Laranja. Eu conheci uma estação lá que estava desativada, por onde passavam uns trens que carregavam as laranjas, né, para andar não sei para onde. Não sei nem se essa estação ainda existe. Antes do período de loteamento, denominava laranja, né? Antes que era Começou com cana, diz o Valdic, né, aquele livro exato. Dele. Cana, depois que a cana acabou de fazer o café, veio mais dinheiro, e depois que o café recuou, chegou a laranja. Exatamente. Conhecida como a região da laranja mesmo, já acho que no 1800, né, princípio de 1900, por aí, que o café já não fazia tanto sucesso, né, deve ser. O Carlos Editor Cunha, há pouco tempo ele escreveu uma crônica lembrando da infância dele e passando que tem o cheiro do laranjal. Antes dos loteamentos, né? Antes da ocupação passada. Um perfume extraordinário. Imagina, sou de laranja. Sim, desculpa. Não, achei interessante. E aí você falou no cheiro da flor da laranjeira, me deu vontade de sentir esse cheiro, que é maravilhoso, né? Não tem mais, a gente não tem mais chance disso, né? Essas coisas não existem mais. Você ia ler alguma história aí sobre... o que saiu no Pontual em 1986. Engraçado que o registro é terça-feira, 4 de novembro de 1986. Nem parece nós. Confere no calendário, tem que duvidar. Ele diz o seguinte: os CIEPs são uma realidade, ninguém pode negar. Mas uma coisa que a maioria das pessoas ainda não tomou conhecimento é que a maior novidade que essa nova proposta para a educação pública traz
não é apenas a introdução do turno único ou assistência total que é dada à criança, seja alimentar, de higiene ou médica. A principal novidade nos CIEPs, e que vem dando a dinâmica de integração dos escolões com as comunidades que os acolheram, é o trabalho de animação cultural, que objetiva, em última análise, aproximar o trabalho cultural da educação. Eu acho que isso é a síntese do que da proposta, né? Que era, na época, dentro da área da educação, bastante inovadora, né? Exatamente. Formalizado dentro da educação. Porque trabalhar com essa ou aquela escola até se trabalhava. Mas você ter um programa formalizado dentro da área de educação, onde a questão da cultura atua nessas ações educativas, isso formalizado, sem dúvida, foi uma coisa pioneira. Só uma pergunta, você estava falando sobre como esses programas não têm continuidade, muda o governo, muda tudo. Quando interessa, continua, mas muda de nome, né? Que é o caso da Baixada. Nova Baixada. Exato. Mas vocês falaram também que foi o Paulo Afonso Grisoli quem trouxe a ideia da animação cultural da França. Mas a ideia de animação cultural continuou por Darcy Ribeiro. Continuou, porque a Cecília que levou para o Darcy. Foi Cecília Conde, que era a coordenadora do programa dentro da Secretaria de Cultura, que tinha um programa especial de educação. E tinha a Secretaria de Cultura, né? Embora a Cecília levou para o Darcy esse histórico de trabalho de animação cultural até a inauguração dos CIEPs e a importância dos CIEPs incorporarem a animação cultural. Porque a ideia do CIEP é, como diz aí o texto, era turno integral, higiene, limpeza, banho e tal, e alimentação. Na verdade, a ideia do CIEP era essa, e biblioteca. O Darcy tinha, na sua proposta, a ideia de ter um espaço que tem no prédio, um espaço que não é muito grande, mas um espaço bom, de uma biblioteca, como um espaço importante de ter na escola. Então, a visão na proposta do CIEP é que essa biblioteca ia suprir, talvez, essas áreas da cultura. Eu acho que isso a gente deve a Cecília. Cecília, que era coordenadora na época, esteve com o Darcy e levou a ideia da animação cultural. E o Darcy achou ótimo, achou uma maravilha, adorou, gostou muito, enfim, ficou muito encantado com isso. E propôs, então, tudo bem, vamos arrumar uma verba para a gente poder selecionar esses animadores e tal. Mas não era na proposta inicial do CIEP. A área de atuação do animador cultural ficava circunscrita à escola. Ou havia uma ideia de animação cultural extra-escola? Não, né? Sim, havia. Não, porque a gente não queria esse muro. Quer dizer, a escola, como a Rita tinha falado, era tirar os muros. Podia acontecer na escola, podia acontecer na rua, podia acontecer em qualquer lugar. E ele continuava sendo um líder comunitário. E um produtor de cultura. Porque ele Se era um músico, continuava como músico. Se era uma pessoa da área de teatro, continuava na área de teatro. Se era poeta, continuava escrevendo. Dá para circunstanciar mais, quer dizer, nós vamos para estudantes, né? A função cotidiana do animador cultural, o que o animador cultural fazia na escola? Eu sei, por exemplo, alguns animadores culturais me falaram que o Darcy Ribeiro era hiper entusiasta dessa ideia. Adorava. E ele dizia para os animadores que conversa com eles que trabalhavam no CIEPs, que a função deles era desarrumar a escola. Desarrumar. Ele dizia isso, a função deles era desarrumar. Você melhor o trabalho do animador cultural? A intenção nossa em relação à presença do animador na escola, primeiro era fazer a aproximação com o professor, né? Quer dizer, levar para o professor, ajudar o professor, porque o professor ele é muito ocupado com tarefas e com a sua área de atuação. Então, começar a discutir a ideia de conceito de escola. Quer dizer, escola é muito mais do que apenas aquele espaço confinado em que tudo acontece ali dentro. A escola é muito mais ampla. Então, agora nós tínhamos uma pessoa que pudesse chegar junto aos professores e começar a trazer essas ideias. E cada animador ia descobrir, na escola em que ele atuava,
que caminho ele ia poder trilhar para começar a levantar essas coisas. Então, eles, por exemplo, finais de semana, faziam reuniões com alguns temas, por exemplo, negro, mulher, dependendo de cada comunidade e dos interesses. Procuravam descobrir que interesses havia ali. Abriu o CIEP, por exemplo, para festas de casamento, anos, festa de casamento, batizado. As pessoas moram tudo amontoado. CIEP maravilhoso, com aquela quadra de esporte deslumbrante ali. Sempre com a preocupação de ocupar o CIEP no fim de semana. O CIEP não pode fechar no fim de semana, com aquela comunidade. É o espaço de todo mundo. Então, trazer a comunidade para dentro do CIEP, no sentido que essa comunidade também precisa se enriquecer. É uma oportunidade de haver debates, de haver encontros, enfim, cada animador vai dentro da sua escola procurar como eu vou desenvolver o meu trabalho. É como se a gente chegasse, né? Chegar numa escola e dizer, o que eu vou fazer aqui agora? Com essa proposta que eu tenho. Então eu vou começar a ver por onde eu posso ir para começar o meu trabalho. Teve gente que fez cineclube dentro da escola. O Hugo lá fez lá em Mesquita. Quer dizer, que linguagem eu trago. Ele gostava aqui. De cinema, ele resolveu fazer um cineclube dentro do CIEP, claro. Que a pessoa vai fazer aquilo com que se identifica, evidentemente. E que responde, que responde, o pessoal está gostando de ver cinema lá, né? Todo mundo gosta, por exemplo, né? Quer dizer, apresentação de peças. Aí também havia o intercâmbio, de levar daqui para lá, para não ser uma coisa só regional. Entre eles também, até entre eles. A cultura internacional também, eles têm direito. Não, e eles também entre eles, né? Um fazer aqui. Havia esse intercâmbio entre o CIEP. E isso que você tinha levantado, da descontinuidade, nós tivemos uma grande coisa a nosso favor. A continuidade, porque era assim, mudava de 4 em 4 anos, era 4 em 4 anos, né? Até o Brizola. Quando o primeiro governo do Brizola acabou, veio... Moreira Franco. Que não deu continuidade. Mas nós continuamos, quer dizer, com a nossa equipe, apesar de ele não ter dado continuidade, que os CIEPs começaram nesse trabalho específico do CIEP. Mas nós continuamos, quer dizer, a nossa equipe trabalha em animação cultural. Depois do CIEP, depois do Brizola, nós não saímos. Quem é que veio? Eu já não estava lá, nós fomos cedinho, em 87. Quando saiu o Brizola? Depois do Brizola não veio... Veio o Brizola de novo. Não. Veio Moreira Franco e depois o Brizola. Depois do Moreira Franco não veio Brizola de novo. Foi Brizola, Moreira Franco e Brizola. Mas nós ficamos no governo do Moreira Franco com quem? Não fiquei com ninguém. O Cedinho começou em 87. Não, minha querida, eu digo o seguinte. Eu fui, você que é ótima em datas, eu fui para o Conselho de Direito da Mulher em 88. Março de 88. Então era governo de quem? Era Moreira Franco. Era Moreira Franco. Claro. Era Moreira Franco. Então, nós ficamos um tempo com Moreira Franco. O ano de 87, a partir de março. Um ano, tá certo. Então, ele esvaziou tudo. Aí isso não... então, não vou contar o que aconteceu lá, não é para contar, eu estou querendo me situar. Não estou só dizendo. Na época de quem? Negrão de Lima. Negrão de Lima. Que fez infusão em 75. Militarzão, foi o militarzão. Mas olha que ele como o Brizola... Não fosse a lista do Silvio Frota. Lembra da lista do Silvio Frota? Não é o... Hã? Negrão de Lima não é Negrão de Lima. Faria Lima. Faria Lima, não, você falou Negrão de Lima. Fui eu que falei. Você falou Negrão de Lima? Coitado do Negrão de Lima. Era até do MDB. O governador da fusão. Claro. Foi o governador da fusão. Eu falei Negrão de Lima, né? Faria Lima. Faria Lima. Aí... Que era um militar que tinha sido colocado pelo governo militar na época, 1975. A partir da inauguração da ponte Rio-Niterói. Inaugurou a ponte e uniu o estado de Guanabara com o estado do Rio. O que faltava para unir era a ponte, onde se deduz que o que faltava para unir é a ponte. Mas foi isso, né? Inaugurou a ponte e fizeram o estado. E na época era o Faria Lima, com o Brizola era Faria Lima. Depois foi Chagas Freitas. Que deu continuidade. Deu, porque era João Rui lá. Entendeu? No Departamento de Cultura. Até porque era João Rui Medeiros. E era um assessor do Brizola. O Brizola saiu, o João Rui Medeiros ficou como diretor do Departamento de Cultura. Né? Lembra? E aí ficou na época do Chagas Freitas.
Aí depois do Chagas Freitas veio o Brizola. Aí que veio a questão do CIEP, já foi nesse período. Né? Eu acho assim, eu acho que foi uma proposta de abrir muro. Uma das coisas assim que... Engraçado, tem umas coisas que pegam assim na gente, né, como profissional, né, quando eu trabalhava. Hoje visito ainda muitas escolas. Eu dizia isso para as pessoas. Eu me lembro quando a Marieda uma vez foi secretária de Educação, na época do Brizola, não sei se no primeiro, no segundo, terceiro governo dele, sei lá quando. E eu falei, Marieda, proíbe pintar escola de cinza. Eles têm uma mania de botar cinza nas escolas, cor feia. O CIEP até é bonito, que tem aquelas coisas amarelo, branco, azul e tal. Mas você chega numa escola, parece uma coisa horrorosa, um cinza que você não usa em lugar nenhum. Qual é a diferença da cor do cinza pro amarelo, pro vermelho? Ela morreu de rir. É uma coisa básica. Se fosse uma coisa bonita de se ver, gente. Chega uma depressão total, a pessoa entra numa escola, cai em depressão, tem que entrar com um remédio, não é não? É uma depressão, uma coisa horrível. Eu acho isso, então, quer dizer, nós achávamos todos isso. Então eu acho que essa vida foi muito interessante. E eu acho que o trabalho deles também foi muito interessante, que deu oportunidade, não só deles terem esses encontros, mas também deu oportunidade de trocar com outro a sua produção cultural. Interessante. Agora, aqui, ó, ano 1986, que você está falando. Os animadores se organizam. Aí nasce o germe que eclodirá na primeira associação de animadores culturais. Nova Iguaçu e São João de Meriti. Isso você está falando, né? A aproximação daquelas lideranças locais. Germe. O germe. O germe. Você está falando de uma sigla. Tá legal. Então, isso que a Rita está falando, eu né? Acho que quer dizer, de repente, a Baixada, o estado do Rio, né, começou a se reconhecer, começou a se aproximar. Quer dizer, não tem mais aquele. Não tem mais, não. É uma pretensão. Mas aqueles guetos assim isolados, pelo menos começaram. Essas coisas vão e voltam, né? Na verdade, não é uma linha. Não, de jeito. Agora, ela vai e volta, mas se você propicia, tem isso. Assim. Não, era só uma pergunta. Vocês falam assim, vocês falam no Rio, quando falam de toda essa administração pública que gera cultura e educação, e vocês falam de um trabalho no interior e depois falam da Baixada, como se ao interior a Baixada do Rio, quer dizer, a Baixada é como uma dobradiça, né? Eu acho. A região metropolitana, diria. Porque, claro, faz parte da região metropolitana, mas eu queria que você falasse alguma coisa sobre as diferenças e semelhanças entre esse interior, você falou várias cidades que vocês trabalhavam, e a Baixada. O que era a Baixada na época? Segundo a impressão de vocês, assim. Bem, a Baixada, eu vou dizer, primeira coisa, quando a gente entrou no estado, né, que a gente começou a ler algumas coisas e tal, assim, documentos, não formais, nem de antropologia ou sociologia, mas documentos de estatística e tal, né, era considerada a região metropolitana, na verdade, que tinha também a parte de São Gonçalo, né, do lado de lá da ponte, né, Magé, que fica entre São Gonçalo e a Baixada, né? Magé é Baixada, Magé pertence ao lado de São Gonçalo, porque tem aquele caminho lá para Teresópolis. E era realmente uma cidade que eram locais chamados, né? Até então, era cidade dormitório, ou seja, não havia vida nesses locais. As pessoas dormiam lá, vinham trabalhar no Rio de Janeiro e voltavam para dormir. Né? No princípio, isso muito antes de 1980, quando a Estrada de Ferro começou o loteamento e a ocupação, né, da Baixada. Então, eu, pelo menos, eu acho que a Secretaria de Cultura também desconhecia a produção cultural local. Também desconhecia. Eu me lembro do nosso encantamento quando a gente esteve no Instituto de Patrimônio de Nova Iguaçu, com o trabalho do Valdir, com o trabalho do Ney Alberto.
de ver o que eles já tinham feito de levantamento. O Lofego, que trabalhava com a gente, que morava em Nova Iguaçu, foi uma pessoa fundamental nesse ponto de passar essas informações, né, dessas produções. A diferença que você fala da Baixada para o interior é que a Baixada fervilha, a Baixada é quente, né? A Baixada é quente, ela fervilha de gente, e de gente produzindo, e de gente fazendo coisas, e pode fervilhar de conflito, pode fervilhar de tudo. O interior sempre é um lugar mais tranquilo. Claro que tem produtor cultural também no interior, né? Assim, você vê nos locais e tal, né? As serestas de conservatória, né? O pessoal lá das festas populares de Paraty, né? Isso são coisas que você vai observando, né? Os jongos da região de Campos, de Vassouras, que são lindos até hoje. Quer dizer, o jongo que era uma dança que eu, na verdade, quando eu fui para a Secretaria de Cultura, eu nem conhecia, eu nem sabia que existia o jongo. O jongo eu conheci visitando o interior do estado, nos antigos quilombos, né? Aqueles lugares que tem os negros. Então eu acho que a cavalhada em Cavalhada, a gente nem sabia que existia esse tipo de manifestação. Quer dizer, o interior é muito rico, mas é um desconhecimento, porque é essa coisa, né? Cidade grande, o resto é resto, né? A banda de música, né? As bandas. O departamento vocês foi muito muita encontro banda de bandas de música, muita né? banda, muita As bandas banda, todas do estado do Rio de Janeiro. Quem ficou com esse trabalho foi a Nélia Pequeno, né? Foi Nélia e depois Eduardo. O que eu acho é que, na verdade, havia uma diferença, né? A Baixada era eu diria até São Gonçalo também, né? Menos Niterói, que Niterói era mais elite, foi capital do estado do Rio de Janeiro durante muitos anos. Mas São Gonçalo, aquela região de São Gonçalo, eles eram assim, aquela montanha de gente e muita gente vindo de vários lugares, ainda tinha gente, filho de imigrante, tinha pessoas que já traziam a sua cultura como imigrante, já traziam sua história como imigrante, já passavam isso para os filhos, e as pessoas produziam muito, né? E a dificuldade de acesso a esses lugares. Porque para nós viajarmos, muitas vezes nós fomos de carona com a educação, lembra? Claro. Porque os recursos eram poucos. Como sempre, isso é normal, né? Nem era prioridade. Nem era prioridade. Então, era um trabalho difícil no sentido de você viajar. Nós tivemos sorte que quando o Grisoli assumiu, a secretária de Educação era a Mirtz Venza. Era uma pessoa, né, de cabeça muito aberta, quer dizer, foi ela que convidou o Grisoli para o Departamento de Cultura. Interessante isso, né, que eu não me lembrava. Então, essas dificuldades também, é a mesma coisa, né? Quando a gente trabalhava no CEDIM, a dificuldade para o interior, de transporte, de tudo. Quer dizer, a Baixada, além que a Rita falou de fervilhar, eram lugares que a gente tinha mais acesso, né? Quer dizer, eu acho que... Mais perto, mais... E eu queria também, não sei se respondeu. Não. Queria também registrar um trabalho que a gente fez em Nova Iguaçu, com o grupo Tá na Rua, né? Do Amir Haddad. E não foi grupo local. Nós, foi anterior à questão da animação cultural, e esse projeto, que foi financiado pela Funarte, levou professores e artistas do Rio de Janeiro. Não trabalhou com os artistas locais. Com Tá na Rua? Não, eu estou falando aquele trabalho que nós, representando a educação, eu, você, Maria Helena e o Amir Haddad. Claro, da Rua Negreiros. Que nós fomos trabalhar numa escola da... Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, esse projeto, acho que vale a pena registrar. Interessante esse projeto. Porque ele é anterior à chamada dos CIEPs no animador cultural local. Isso. Foi um projeto em que quem levava ações de cultura era o grupo do Amir Haddad. Não eram pessoas de lá. Da comunidade. Ele fazia o trabalho de representar, vamos dizer, fazer um trabalho junto à comunidade e nós integrando com a educação. Sim, mas o que eu estou esclarecendo é que, na verdade, a diferença é o seguinte: o trabalho de animação cultural
trabalhou com produtor de cultura local. Ah, sim. Esse projeto, que foi ótimo, maravilhoso, adorei trabalhar nele, trabalhou com um grupo do Amir Haddad, que era um grupo de teatro de rua, que fazia teatro de rua ali no entorno da Rua da Negreiros, que aquele menino fazia coisas de barro, chamando o pessoal para fazer, mas não foi um trabalho de levantamento de produtores culturais locais. É isso. Agora, a diferença é por aí. O que eu achei interessante nesse trabalho é isso, a gente chegou lá e disse, o que nós vamos fazer aqui? Uma ideia que ocorreu foi, vamos fazer um questionário perguntando aos professores, aí o Amir Haddad falou, eles vão dar resposta que a gente já sabe, né, por aí. Responde aquela pergunta que você fez do trabalho dos animadores culturais nas escolas. Então a gente vai dizer, por onde nós vamos começar? E nós começamos dando aos alunos, era um grupo de alunos, né? Não era a escola toda não, né? Isso que eu não me lembrei. Não, era a escola toda, mas eu não sei qual era o seu trabalho. Viu? Não, nosso trabalho era junto, porque nós distribuímos máquinas fotográficas para os alunos registrarem como é que eles viam a cidade deles, o que eles achavam mais importante ali, cada um ia ter o seu olho dentro da máquina, né? Foi um trabalho lindo, depois nós fizemos uma exposição das fotos, mas o que tinha por trás dessa exposição das fotos? O reconhecimento pelos alunos do lugar onde eles moravam. Quer dizer, obrigava eles a prestar atenção. E vem de encontro a novas metodologias. Eu acho esses processos que se juntam interessantíssimos. Novas metodologias dizia isso. Quando você vai para casa, você tem que observar por onde você está passando. É o reconhecimento. Veio o Paulo Freire diz a mesma coisa, o mapeamento. Então, foi um projeto muito rico nesse sentido, por isso que eu estou querendo relatar. Não, eu acho legal. Foi muito legal. Interessante. Como é que o olho daqueles alunos ali via um lugar onde a gente morava. E para nós também foi muito bom. Foi muito rico. A gente aprendeu muito também. Isso foi na Rua da Negreiros. E aí, nós tínhamos uma preocupação também, de tentar envolver as outras secretarias. Ali na Rua da Negreiros mesmo, começou uma coisa que foi dar origem a outro projeto. É o nome da escola. Estadual. É uma escola estadual que tem lá no Nova Iguaçu. É naquele bairro. Como é o nome daquela estação? Aquela estação perto da onde você morou. Nova Iguaçu. Perto da onde você morou. Bandeirantes, bairro Bandeirantes. Não, a estação de trem não era esse nome, não. Eu morei no bairro Bandeirantes. Mas era vizinho dessa estação de trem. Era uma estação de trem que tinha ali, que tinha uma ocupação. Não era ocupação, foi um loteamento, aqueles loteamentos que as casas todas eram iguais, que você ainda via aquelas casas antigas assim, que tinha uma varandinha pequenininha e tal. Tinha uma escola de samba, Leões. Era perto, Leões de Nova Iguaçu. Pois é. Leões de Nova Iguaçu, nós entramos em contato com a escola de samba. Ali perto, Leões de Nova Iguaçu. Foi, Leões de Nova Iguaçu. Na época não tinha extra, são 30 anos. Nem pensar. Acho que nem sendo, menina, graças Mas eu me lembro que era na estação de trem. Eu gostaria de lembrar o nome daquele bairro. Nova Aurora? Não, era Nova alguma coisa, não era Nova Aurora, não. Mas nesse trabalho, nós entramos em contato com a FEEMA. Lembra? Lembro. Porque a escola podia ser melhorada, plantar árvores, podíamos fazer uns bancos para os alunos. E fizemos esse trabalho junto com a FEEMA, deixamos lá, sabe, alguma coisa. E essa experiência deu origem a um projeto chamado Resgate dos Quintais. Ainda nós estamos na cultura. É o seguinte, você vai numa escola, 30 anos atrás, não quero dizer que é hoje, mas foi uma experiência que eu tive de entrar numa escola em Nova Iguaçu, um terreno enorme. Nenhum banco, nenhuma árvore. Os alunos chegavam, um calor, todo mundo sabe. E o prédio tem eu não sei o nome que dá, vamos dizer, feito um telhadinho assim, que as crianças ficavam ali encostadinhas na parede para aproveitar a sombra. Uma loucura, gente, mas uma loucura. Um terrenal. Aí, mas por que aqui não tem árvore? Então, isso me ocorreu, fazer os quintais, coisa tão brasileira, quintal, árvores frutíferas, a escola aproveitar
sabe? Aquelas frutas, transformar na merenda, tem tanta coisa. E trabalhar a questão do uso da escola, do solo. E quem ajudou nesse projeto, na época, eu fiz isso em 3 escolas, de Nova Iguaçu, não me lembro agora o nome dela. Quem ajudou foi a Secretaria de Agricultura. Mas nós, em vez de plantar, porque a escola trabalha assim, dia do meio ambiente. Aí você tem umas mudinhas desse tamanho, cheio de mulher. Ninguém mais rega, né? No ano que vem, outra vez, meio ambiente. É, 5 de julho. Dia do índio. Aí, não vou plantar pequenininho, não. Já grandes. Quem deu as mudas foi o Horto de Niterói. Então foram 3 escolas. Numa foi muito bem, na outra mais ou menos, porque o professor vê aquilo como mais trabalho. Mas, de qualquer maneira, foi uma intenção. Não sei te dizer, nunca mais soube, são muitos anos atrás. Mas um projeto que eu acho que foi muito interessante no sentido de que, meu Deus, como é que alguém pode... É o que eu estava dizendo, natural e imutável. Não pode ser natural nem imutável. As pessoas, de modo geral não quero dizer isso. Há o risco da gente pensar assim, né? Isso é natural e imutável. É a condição da mulher, como a gente trabalhou muito isso. Não é natural nem imutável você apanhar. Não é natural e imutável você ser discriminado por ser mulher. Mas é despertar essas coisas. Aquela escola, por que tinha que ter esse destino, meu Deus do céu, das criancinhas? Nunca mais vou esquecer essa imagem, você lembra? Tudo encostadinho na parede. É um absurdo, mas é verdade. E aí eu acho o seguinte, não sei nem como está isso hoje, não sei nem como é que estão os CIEPs lá de Nova Iguaçu hoje, que cada governador que entra tira o horário integral, o outro bota o horário integral, aí o outro tira o horário integral, aí passa para a prefeitura, aí bota o horário integral, aí passa para meio turno, é assim, Não há uma intenção de recuperar os CIEP possível. Não, acontece assim, o CIEP está lá construído. Não, eu digo de voltar a dar horário. A intenção agora da educação é dar horário integral, né? Como o CIEP é fundamental, o ensino fundamental é do município, então vários foram municipalizados, não são mais do Estado. Né? Então, na municipalização, eles acabam realmente fazendo 2 turnos, não necessariamente trabalham com horário integral. Então não existe mais um programa de CIEP. Quer dizer, se existe, pode ser que exista nos municípios. Entendeu? Porque os CIEPs estão municipalizados. O ensino fundamental hoje é municipal. Não são mais do Estado. Não existe um programa do Estado para CIEP. Existe um programa municipal. Então, esse foi mais um programa também que se perdeu no tempo da sua proposta inicial. Eu estive num CIEP há pouco tempo lá em Itaucara, no CIEP de Itaucara, que eles chamam até hoje de Brizolão. Você vai num lugar, sabe onde é o CIEP? Ninguém sabe o que é CIEP. Sabe onde é o Brizolão? Ali. O pessoal até hoje chama de Brizolão. Se o Brizola quis deixar uma herança, ele conseguiu. O pessoal chama de Brizolão até hoje. E eu tive num Brizolão lá em Itaucara, você está falando dessa história do quintal, onde eu fiquei encantada, porque é o interior, né? Você vê como é o interior. O terrenão todo é de árvore frutífera. Você viu isso, E linda, e as mulheres lá em Itaucara, porque é interior, o pessoal da roça, gente. Não pode ver chão sem plantar. Chão obriga a plantar, normal. E lá com a moça da merenda até falou, amanhã vai ter suco de manga, tá cheio de manga aí. Então, você nunca me contou isso, hein? Não, nunca te contei, estou te contando agora, porque a gente fala outras coisas. Mas, enfim, o que eu estou dizendo é isso, que é o que faz a diferença, né, de um pessoal de estar trabalhando no interior para um pessoal que vive situações de desconforto cotidiano, que é o desconforto da condução, o desconforto da moradia, o desconforto... São vivências diferentes das pessoas, né, que estão morando na Baixada do que as pessoas do interior, que não são mais ricas, nem mais consumidoras do que o da Baixada, até vivem com muita dificuldade, mas não pega trânsito, não sabe, não acho que a vida lá seja boa para eles, não. É muito complicada também, mas tem uma diferença entre o cotidiano de quem mora na Baixada e o cotidiano de quem mora naquilo que a gente chama de cidade do interior. Eu queria
ler aqui também, respondendo para você, sobre o trabalho nos CIEPs, né? Eu acho que isso aqui vai ilustrar. Meses de junho e julho, antes da inauguração do CIEP. O animador já estava lá, tentando reconhecer. Ele diz o seguinte: durante esse período, iniciou-se o trabalho de levantamento da história viva de Nova Aurora, através de fotos, slides e entrevistas com pessoas representativas do local. Pretende-se com esse trabalho a documentação histórica do local, desde sua história mais remota aos acontecimentos mais recentes, com fotos, gravações, desenhos, feitos pelas crianças. Pretendemos criar um material didático para o uso do CIEP com os alunos e para possíveis pesquisas futuras. Quer dizer, no Nova Aurora, o trabalho começou assim. O reconhecimento da história do local. Eu acho que quem trabalhava no Nova Aurora era o Braga? Era o Braga e o Canaã, né? Braga e o Canaã. E essa documentação que se registra esses reconhecimentos, esses levantamentos, é uma documentação perdida? Eu acho que é uma documentação perdida. Eu entendo que seja uma documentação perdida, porque se estava no chamado Programa Especial de Educação, eu sei que houve uma demanda agora de um documento qualquer lá do programa. Uma moça que fez um curso, numa dessas viagens do interior, ela fez um curso. E ela queria o certificado dela. E aí ninguém sabe onde está. Ninguém sabe. A Cecília, até conversei com ela, me disse quando, eu nem me lembrava disso. Que até foi Marisca que comprou umas caixas que nós arrumamos toda a documentação, deixamos tudo organizado. Passamos, saímos da cultura e ficou no programa. Agora, onde está a documentação do programa, ninguém sabe. E sabe como é a mentalidade? Tipo, não, isso aí não serve mais não, vamos começar. Aí começa do zero, mas sem lembrar que isso já foi feito. É verdade, é verdade. Bem, então, tem outro depois, eu não sei se interessa, porque você estava respondendo a isso, como é que era o trabalho, vale a pena? Claro. Como eu trabalhei em Nova Iguaçu, já foi dito aí, eu trouxe registros do trabalho lá de Nova Iguaçu, tá? Vamos ver. Ainda neste período, saía o animador cultural do CIEP Bom Pastor, em Nova Iguaçu. Eu conheço. Conhece? Ainda neste período, iniciamos a discussão de um projeto a ser desenvolvido por todos os setores funcionais da escola. Pensando a Escola é o nome do projeto. Uma tentativa de juntar todas as pessoas envolvidas no trabalho, visando a informação e formação de uma equipe integrada, a partir das dificuldades constatadas no relacionamento. Isso foi um trabalho interessantíssimo, porque a escola não se relaciona como o mundo não se relaciona. E aí, esse trabalho de juntar as pessoas, de ver os interesses, foi muito bonito. Juntamos, então, atividades artísticas e debates a partir de painéis para discussões de temas como relação de poder, sociedade de consumo, repressão, as minorias, negro, índio, homossexual, a mulher, cultura popular. Percebemos, e engraçado, estou toda arrepiada. Acho que é porque... Emocionada. Percebemos que as apresentações musicais e de poesias contribuíram bastante para mobilizar as pessoas para os debates. CIEP Bom Pastor, Nova Iguaçu. Belfort Roxo. Belfort Roxo, Bom Pastor. Bom Pastor, não pode ser que... Não, tem um CIEP lá, Bom Pastor. Não, na época nem existia Belfort Roxo. Porque agora é isso. Meu escrita Belfort Roxo era tudo Nova Pastor. Tá certo. É um trabalho bonito, Bom Pastor né? hoje é Belfort Roxo. É isso, não separou. Quando nós trabalhamos, eram 64 municípios. E agora são 92. São 92, sabe? Não tinha essa divisão. Mas eu acho que, lendo aqui, foi um trabalho bonito, né? Não, pelo menos. Quando vocês trabalharam, Mesquita não era no município. Não. Belfort Roxo não era no município. Nem Queimados. Ilópolis era? Ilópolis sempre foi. Sempre foi. Queimados também não. Era. Queimados não era. Queimados era Nova Quando Iguaçu. vocês estão falando de Nova Iguaçu, vocês estão
falando em Queimado, Mesquita, Belfort Roxo, Nova Iguaçu, No começo do mundo, tudo era Nova Iguaçu. É verdade. Diz uma coisa, o lote 15 é Nova Iguaçu, não é? Não, São João. Lote 15 é Caxias, não? Caxias eu não estou me lembrando porque não trabalhava... Você trabalhava no lote 15? O Ailton, não era o Ailton? Nova Iguaçu? Por que eu ia no... Então pode Eu ser. não tenho certeza. Não, pode ser. Também não me lembro mais. Eu acho que o lote 15 é aquele pedaço entre Nova Iguaçu e São João. Aí pertence a Nova Iguaçu. Deve pertencer. Se você trabalhava lá, você era de Nova Iguaçu. Eu não era tão dadivosa assim de trabalhar em tudo. Eu trabalhava em Nova Iguaçu. Em Caxias tinham 3 CIEPs. Mas eu acho que, enfim, pra gente foi muito bom, né? Eu acho que a gente aprendeu muito. É verdade. E eu acho que fizemos boas relações lá. Por acaso, a gente vai e volta dos lugares, né? Você está hoje num programa, trabalhando aqui, daqui a pouco você continua no estado, retorna e se surpreende de ver as pessoas que você viu, né? No próprio movimento de mulheres, né? Lúcia Soto, que era do MAB, virou deputada estadual, né? A Rose, que foi deputada lá estadual também de Nova Iguaçu, que eu encontrava no encontro dos movimentos de mulheres lá daquele Instituto Ismael, não sei como é o nome do Instituto de Educação lá. Ismael Coutinho? Não. Daí isso é Niterói, né? Daqui a pouco eu vou lembrar. Enfim, a gente vai e volta, assim, e a gente acaba circulando pelo espaço, né? Continua, e as pessoas continuam lá. E com muito prazer eu encontro até hoje esses ex-animadores nos espaços mais inusitados e nos falamos sempre com muita alegria, embora não estejamos trabalhando juntos, né? Naquela Livraria da Cultura agora do Rio, aqui, essa do senador Dantas, né? Eu encontrei um animador de Caxias lá, estava visitando, como eu, a Livraria da Cultura, porque eu estava interessado em ver o que tinham sido feito do Cinema Vitória. Encontrei o Ediélio, que é lá de Caxias. O Eucanaã está na direção da casa... Como é o nome? Oh, meu Deus do céu. Peraí, já vai sair. Moreira Salles. Canaã Ferraz. Que era o animador cultural. De Nova Iguaçu. De Nova Iguaçu. O Braga, que é diretor da Escola de Música Vila Lobos, hoje. Zé Maria Braga. Eu entrevistei. O Lara, que tem uma produção musical. Um grupo de Bom Pastor há pouco tempo. E eles nos falaram de um trabalho do Augusto Boal lá. Não foi através de vocês, não. Foi. Foi. Isso foi ótimo você ter lembrado que foi um trabalho. Vocês falaram na minha idade, eu lembrei que eles falaram muito importante ao Augusto Boal. Exatamente, o Augusto Boal tem até aqui registrado. Deixa eu ver o que diz do Augusto Boal, só um minutinho. Não, eu separei, não está aqui não. Mas foi um trabalho muito interessante porque os animadores culturais fizeram uma oficina, né? Alguns animadores, não foram todos, né? Tinha muita gente também de Nova Iguaçu. Oficinas com Augusto Boal para justamente levar o teatro, esse teatro do Augusto Boal, para dentro dos CIEPs, para essas discussões. Nós trabalhamos inclusive com esses animadores que formaram, né, junto com o Boal, no CEDIM, eles foram apresentar para discutir a questão da violência contra a mulher. Esse continuou e chegou até nós lá no CEDIM. Quer dizer, foi um trabalho interessantíssimo com o Boal esse aí. Foi ótimo você ter lembrado disso. Aquele grupo da Maré, inclusive, tem um trabalho também de violência e da questão de gênero e saúde na questão de gênero. E eles trouxeram, fazem aquele teatro popular nesses locais, e trouxeram até para apresentação em vários momentos quando a gente trabalhou no Conselho da Mulher. Nesse resgate de memória, eu estou interessado muito em alguns nomes, quer dizer, essa ideia que vocês diziam no começo, a Secretaria pensava que era no vazio e vocês falam que tem uma efervescência. Tem pessoas, quer dizer, personalidades importantes. Eu queria que vocês dissessem quem foram, quem eram Marco Mirelli, Ney Alberto e Valdir. Valdir de quê? Como era o sobrenome do Valdir? Não sei, mas a gente tem um livro, bota na internet, Cana Café e Laranja, que aparece o sobrenome dele. O nome do autor. Deve ter, eu não sei. Valdir? Valdir que não sei. Não, desculpa.
Não é difícil. Mesmo no Instituto, não tem um Instituto de Patrimônio lá, ele era integrante do Instituto de Patrimônio lá de Nova Iguaçu. Não tem? Instituto de Patrimônio tem, Patrimônio Cultural, né? Onde o Ney Alberto também, ele era parceiro do Ney Alberto nisso. Eles trabalharam muito para a recuperação da Fazenda São Bernardino. Eles trabalhavam com patrimônio, né, na verdade. Os três? Os dois. O Mirelli é teatro. Muito bom. O Mirelli foi diretor e ator de teatro, faleceu também. E ele era a pessoa que foi assim o que mais investiu na instalação desse espaço livre de Nova Iguaçu, que eu me lembro de animador de lá. Ele foi um dos nossos primeiros animadores. Foi, antes do CIEP. No CIEP ele nem estava. Ele não estava, ele não foi animador. Ele não foi animador do CIEP. Foi na época do Luizório. No início. Bem do início. E o Ney trabalhou muito com a gente também, né? Ney e o Valdir. Eu me lembro mais do Ney do que do Valdir. O que o Ney fazia? O Ney era do Patrimônio Cultural também, como o Valdir, lá do Nova Iguaçu. Instituto era a Fazenda São Bernardino, recuperação, que até hoje não aconteceu, mas a recuperação da Fazenda São Bernardino. E do patrimônio, né? Quer dizer, o levantamento do patrimônio, que a gente nos interessava muito, saber o que tinha em Nova Iguaçu, ele foi uma pessoa que nos ajudou muito. A gente fazia muitas reuniões, ele ia junto. Muito, Marisca e eles trouxeram essa coisa desse Instituto de Patrimônio que tinha em Nova Iguaçu, que nós conhecemos nessa época. Eles trouxeram até, inclusive, a Secretaria de Cultura. Eu podia falar um pouco sobre a presença do Augusto Boal nesse projeto. Isso. Tem aqui um depoimento de um animador cultural, é a avaliação dele, né? Ele diz o seguinte: aprendemos muito com o Boal. Fizemos exercícios de sensibilização, objetivando nos conscientizar do quanto andamos embotados e fomos apresentados a duas técnicas do teatro do oprimido: o teatro-imagem e o teatro-forma, graças às quais discutimos situações de opressão concreta e quebramos a cabeça para descobrir como sair delas. No entanto, nos divertimos muito e trabalhamos com afinco. Montamos 5 pequenas peças sobre temas que nos dizem respeito de perto: CIEP, família, loucura, marginalidade, violência. Supervisionados por Boal, Cecília e Rosa, quebramos o pau até definir de que forma apresentaríamos cada um dos temas. Ensaiando e escrevendo texto e ensaiando, definimos a cena. Estreamos no dia 11 de setembro no CIEP Catete às 20 horas. Casa lotada. Gente saindo pelo ladrão. Crianças, jovens e adultos. Bom demais. O público transgredindo a lei e entrando em cena para substituir o protagonista, o oprimido, e discutir teatralmente a situação apresentada. Demais apresentações: Niterói, Nova Iguaçu, São Gonçalo e Caguaí. Através de exercícios e técnicas específicas, viajamos por um mundo sempre em movimento, exercendo a possibilidade inerente ao humano. Além do espetáculo, temos como produto um método de trabalhar o teatro que poderá ser utilizado por cada um de nós, animadores culturais nos CIEPs onde atuamos, em oficinas de teatro do oprimido com alunos, professores, funcionários e comunidade, discutindo temas de interesse deste grupo de uma forma crítica, lúdica, dinâmica e criativa. Avaliação do animador. Eu acho que isso aí diz bem, né, da importância que foi essas oficinas para os animadores culturais e da contribuição que o Boal trouxe para o trabalho da animação cultural. Uma outra questão, porque você mencionou que uma das técnicas de abordagem quando vocês entraram no universo desconhecido era identificar as lideranças comunitárias para começar a fazer o trabalho. Isso foi feito também na Baixada?
Foi no estado todo. Isso foi o início do trabalho. Como é que se processava isso? A gente viajava, ficava uns 2, 3 dias no local e tentando fazer essa aproximação, se identificando. A gente ia à escola, íamos muito à prefeitura também, né? Prefeitura, Secretaria de Cultura, encontrava as pessoas. O Mirelli as referências que davam para nós de quem ir procurar. A partir do Instituto de Patrimônio, por exemplo, Nova Iguaçu, a partir do Instituto de Patrimônio, o Mirelli foi apresentado, porque havia uma coisa formal da Secretaria. A Secretaria tem o Instituto Estadual de Patrimônio, Instituto Histórico de Nova Iguaçu, e tem o Instituto Histórico de Nova Iguaçu. Aí, quem é, quem não é, apresentaram o Mirelli, né, na época. Então, era assim, quer dizer, as pessoas, a gente ia buscando com as instituições, como éramos uma instituição, né, íamos buscando a instituição local que podia nos indicar. Assim foi em Paraty, com o T. Milton, com o Zé Cláudio. Né? Houve um trabalho, agora eu me lembrei, um projeto que foi muito importante, Encontros de Patrimônio Cultural, no estado inteirinho. Então cada uma de nós ficava responsável por uma região. Um encontro, E que eu me lembro que eu trabalhei foi em Rio das Ostras, aí discutimos muito através da escola, né? Que chamava as pessoas, enquanto foi na escola, discutir as coisas de Barra de São João, de Rio das Ostras, e se discutiu muito aquele, eu não sei o nome que se dá, o despejo do rio, Sargaço, não é? É um negócio que o Rio São João, ele poluiu muito aquela região, atrapalhou a pesca. Então era um tema muito importante para a comunidade. Esse encontro de patrimônio, cada região elegia os temas que eles queriam discutir. Nós chegávamos sexta de noite e voltávamos domingo. Eu fui à Volta Redonda. Você foi à Volta Redonda. E aí a gente não fazia só essas discussões, aproveitava. Me lembro que a gente saiu de barco no Rio São João para conhecer o Rio, com pessoas da comunidade. Juntava também o lúdico, a coisa gostosa, né, das regiões. Esses encontros eu achei que foram muito importantes. Depois a gente encaminhava, não foi, Rita? Foi. Quer dizer, a Secretaria de Educação encaminhava para os órgãos responsáveis. O que aqui... Tivemos com o Ives Machado lá em Saquarema, que era a questão da lagoa, que lembra? Tinha problema da lagoa de Saquarema. Esse eu fui também. Eu me lembro. Eu também fui, que eu cheguei. Vocês já estavam vindo do almoço da casa do Ives. Do Ives Machado. Porque lá em Saquarema, lagoa... O Ives Machado também trabalhava nessa... Ele tinha trabalhado muito em programas que a gente chamava de ações de educação e cultura na época do anterior à questão da animação cultural. Mas era uma pessoa de contato com a gente sempre. Processos criativos ele trabalhava? Processos a gente chamava de criativos, processos criativos. Eles iam juntos, né? Para mobilizar. E ele então tinha uma casa lá em Saquarema e pediu para fazer um encontro lá em Saquarema por conta da poluição da lagoa. Lembra que a lagoa, o canal da lagoa não passava? Era um problema complicado. Tinha coisa que a lagoa não era... a água não chegava, então a lagoa começou a ficar muito poluída e os peixes começaram a morrer. Então, para a comunidade, aquilo era um terror. Era um assunto que mobilizava muito Saquarema, era a questão da lagoa. Esses dois é que eu fui. Eu fui só esses dois, não fui a outra, não. Fui a Saquarema. Bem, essa eu acho que não sei se teria mais alguma dúvida. Não. Vocês têm mais alguma coisa a falar sobre... Me impressionou muito essa questão da aparência que o Eduardo Portela falou, porque no depoimento das pessoas comuns de Nova Iguaçu há um registro muito frequente de que eles não se sentem à vontade no Centro Cultural Banco do Brasil, eles não se sentem à vontade no Teatro Municipal, mesmo quando há um espetáculo real. Eles são barrados em lojas em Ipanema. Isso é um discurso muito constante, recorrente, né? E é verdade. E é estranho, por exemplo, o Eduardo Portela fala isso.
E você veja que uma pessoa da Secretaria de Cultura os compara a Bela Lugosi, como eu falei, né? Quer dizer, que era o vampiro, né? O terror, né? O artista assim mais com um físico assim mais rejeitante, vamos dizer assim, né? Então, é um fato, né? Nós somos uma sociedade preconceituosa. Isso é um fato, nós somos. Até hoje. O tempo todo que eu trabalhei no CEDIM, 20 anos trabalhando no CEDIM e dando palestras nos lugares que eu ia, não em educação popular. Quando eu trabalhava com o pessoal de educação popular, era tranquilo. Em Paraty eu trabalhava de short, camiseta e sandália, como todo mundo. O calor desgraçado, todo mundo usava assim, eu também usava. Era normal. Mas se você vai fazer uma palestra num local mais formal, eu me lembro que eu chegava lá no Departamento de Cultura, as pessoas logo diziam, Rita, eu dizia, hoje eu vim embrulhada para presente. Se você não chegar embrulhada para presente, as pessoas não acreditam no que você vai dizer. As pessoas só acreditam se você vier embrulhada para presente. Em alguns locais, claro. As pessoas até brincavam, que eu dizia, hoje eu vim embrulhada para presente. Era isso. Pra você chegar no lugar, falar qualquer coisa. Aí, se você vai embrulhada para presente, você é respeitado. Pelo menos era assim. Se não vai embrulhada para se é um local menos formal, você vai com a sua roupa normal, nem precisa estar igual as pessoas ou diferente, você vai como você anda todo dia. Mas se você vai para um lugar mais formal, nos obriga, até hoje nos obriga a isso. Então, somos uma sociedade cheia dos preconceitos até hoje. Até hoje. Eu mesmo me impressiono com isso, eu fico pasma. Não é? Eu acho que essa observação tem muito a ver com o trabalho que nós fizemos durante 20 e poucos anos no CEDIM, né? Conselho de Direito da Mulher, e nós trabalhamos com preconceito, né? Quer dizer, essa observação de os animadores que eram diferentes, é a diferença, né? É a diferença. Você não gosta de diferente. É a diferença. O que chamou a atenção dos animadores culturais, a diferença. Quer dizer, não estava no padrão. É bom, é ruim? Não sei se é bom, se é ruim. Mas chamou a atenção, quer dizer, é uma observação que é feita porque chama a atenção. Não é comum, não é comum, né? Quer dizer, a observação que ele fez, no sentido de que isso não é comum. Isso é uma coisa que é diferente. A Secretaria de Cultura, né, nunca teve esse tipo de frequência, como em geral não tem um teatro municipal. E como em geral não tem um Centro Cultural Banco do Brasil, por isso as pessoas se sentem mal, né? Isso há 30 anos atrás, não quer dizer que hoje não se avançou, não é? Nós estamos dando depoimento de 30 anos atrás, né? Quer dizer, naquela época então chamava atenção, era diferente, quer dizer, é uma observação do que a coisa, como uma coisa diferente, quer dizer, esses animadores são diferentes. Na época que vocês trabalhavam na Baixada, já existia a Secretaria da Baixada Fluminense? Não existia. Ela foi extinta pelo Sérgio Cabral. Mas eu acho que a Secretaria da Baixada, ela nem foi do tempo do Brizola. Eu acho que ela entrou... Eu acho que antes do Garotinho, depois entrou Garotinho, depois entrou Rosinha, né? Eu não sei quem veio antes do Garotinho, mas eu acho que ela entrou nessa época. Garotinho, Benedita, Rosinha. A Benedita foi só um ano, né? Aquele último ano. Não. Nessa época havia Secretaria. Não, Garotinho tinha e Benedita e Rosinha tem. Benedita e Rosinha tinha também. Mas não existia a Secretaria da Baixada. O prédio era na estrada mesmo? Né? Na estrada. Nós fomos muito também, né? Não na época do CIEP. Não, quando eu estava no CEDIM. No CEDIM, claro. No CEDIM, sim. Como é que funcionava o Espaço Livre de Criação? O Espaço Livre de Nova Iguaçu? Sim. Ele era administrado, na época, ele era um espaço dentro de uma escola lá de Nova Iguaçu, mas ele tinha acesso para a rua. Era um galpão, vamos dizer assim. Era um galpão. Isso mesmo. E ele tinha acesso para a rua. Então ele não precisava passar por dentro da escola para ter acesso a esse local. E eles estavam querendo um espaço
que fosse o chamado espaço livre, daí o nome, onde pudesse ter apresentação de teatro, de música, ensaio de grupo, um espaço onde eles pudessem se reunir, né, os produtores de cultura lá na época. E eu me lembro que o Departamento de Cultura na época, ou Secretaria talvez um pouco, não me lembro mais se já foi na época, não foi na época do Darcy, foi antes do Darcy, então era Departamento de Cultura. Da Secretaria de Cultura, conseguiu realmente uma verba de instalar esse espaço. E a gestão desse espaço ficou por conta dos grupos de teatro, os grupos de artistas que usavam o espaço. Entendeu? O que a Secretaria fez foi instalar. Agora, eu não sei se houve um desgaste do espaço, que tem que estar, ninguém manteve, ninguém não tinha manutenção, e ele acabou se perdendo no tempo. Mas ele era dentro de uma escola lá em Nova Iguaçu. E foi uma reivindicação dos grupos ao Departamento de Cultura na época para que se instalasse esse espaço. Vocês podiam fazer assim um levantamento, eu acho que o panorama do trabalho já foi colocado, das dificuldades do trabalho na Baixada especificamente. Quais foram as grandes dificuldades do trabalho na Baixada, em termos da sociedade local? Eu acho o seguinte, bem, tirando essas dificuldades institucionais, que a Leia já registrou todas aqui, né, a dificuldade do conservadorismo, né, da área da educação, eu vejo assim, tirando essas dificuldades institucionais, eu acho assim, a gente não teve um investimento. Para você fazer alguma coisa, quer dizer, eu acho assim, em área, você tinha muito pouco investimento para produzir ou dar condições a que esses animadores pudessem produzir mais. Não houve um investimento, não tinha investimento de recurso para que eles pudessem desenvolver um projeto qualquer, que fosse um recurso pequeno. E para isso precisa ter dinheiro. Eu acho que poderia ter sido mais rico se a gente tivesse tido esse recurso. Isso eu via como uma dificuldade. E outra dificuldade que a Léa citou, que era básica, que eu tinha que ir nos CIEPs ver as coisas. Eu trabalhava em Caxias. Caxias tinham 3 pessoas de teatro, tinha uma de produção cultural, que depois até trabalhou comigo em programa de mulheres também, que é a Zinha, lembra da Zinha? Ah, lembro. Trabalhou conosco em programa de mulheres. Mas os 2 rapazes de teatro eram ótimos também, os 3, até o Nélio era produtor. Muito bons. E eu me lembro que eu tinha muita dificuldade de sair da secretaria para ir lá. Porque não tem condição, porque não tinha, também não tinha muito... as discussões aconteciam, as conversas aconteciam, mas eu acho que se investiu pouco, em termos de investimento, no sentido de você não é só remunerar o animador. O animador fez um projeto, eu acho que a secretaria analisa o projeto e teria que dar um dinheiro que fosse, pequeno que fosse, não era coisa de 50 milhões, não, para que ele pudesse fazer um encontro de teatro local, para que ele pudesse fazer um encontro de música local, enfim, o que ele pudesse fazer que demanda uma necessidade de um recurso de infra. Isso não tinha. Eu acho que foi a grande falta que eu senti na época, porque interesse eles tinham. E fazer com recursos deles também eles faziam, não é que eles não fizessem. Faziam muitas ações, né? Abriram realmente a escola até para isso, para festa de 15 anos, para festa de casamento, faziam encontros de negócio de esporte, que fizeram até na Nova Aurora que eu fui, com o pessoal de lá, mas eles também se ressentiam dessa falta de suporte, vamos dizer assim, financeiro para a execução de algumas ações. Eu vejo por aí. Porque eu acho que os animadores até foram muito bem selecionados, para dizer a verdade. Eu gostava a remuneração dos animadores era uma complicação. Um mês recebia, outro mês não recebia. Sabe, era uma coisa que eles investiam porque lembrou muito bem no trabalho. E que estavam gostando de fazer. Porque você lembrou bem, até a remuneração deles atrasava, era uma complicação. Até chegar o reconhecimento
profissão, demorou muito. Hoje é reconhecida, né? Não sei. Essas são dificuldades produzidas pela própria engrenagem do Estado. Agora, eu acho. Com relação ao contato com as instituições locais, com as autoridades locais, com os próprios animadores e com outros agentes que vocês entraram em contato locais, vocês têm memória de equívocos, problemas no relacionamento, pelo menos inicialmente? Vocês têm registrado alguns sintomas de desencontros, de equívocos nessa abordagem? Olha, eu posso falar por mim desse primeiro encontro que eu tive com pessoas da cultura no SEAC, que foi a minha primeira fala. Havia da parte deles uma rejeição de que mais uma vez o Estado fosse para lá para dizer o que era bom para eles. Eu me lembro, o Lara, se fez alguma declaração, vai se lembrar disso também. Ele é mais novo que eu, então se alguém tem que estar esclerosado, sou eu, não é ele. Mas ele vai se lembrar. Ele quase me jogou do SEAC abaixo pela janela. Porque ele vociferava contra as pessoas, com razão, contra as pessoas virem do Rio ensinar a eles o que era cultura. Ou seja, o que era a cultura de Nova Iguaçu, né? E com razão. Então, eu senti isso, não foi num trabalho formal. Imagina se eu vou pela Secretaria de Cultura e reúno os produtores culturais locais, eles não têm essa abertura para o embate. Na época, não teriam. Poderiam até nem fazer nada, mas não abririam essa frente para embate. O embate ocorreu num outro espaço que não era o espaço formal de trabalho. O espaço formal de trabalho eu nunca vi. Depois, no cotidiano, acho até que tivemos muita sorte, porque recebemos várias indicações, selecionamos as pessoas, e as pessoas selecionadas eu acho que estavam muito interessadas, né, no pioneirismo até do trabalho, eu acho. Eu acho envolvidas, assim, pessoalmente, né? E se você fala no pioneirismo do trabalho, eu acho que por aí foi um gancho. Porque as comunidades, de um modo geral, não têm uma boa receptividade ao Estado, às instituições. Por quê? Veja bem, os treinamentos que a Secretaria de Educação faz, tudo, com os professores, eu me lembro, quando estava em sala de aula, que eu também rejeitava. Porque vem com... aquilo não me dizia. Entendeu? Então, nessa experiência nossa no Departamento de Cultura, eu acho que quando você consegue chegar, independente de você estar representando o Estado, mas está trazendo, como ela disse, uma coisa, uma proposta, uma coisa que, de repente, eles começam a ter confiança, começam a despertar alguma coisa que você está levando alguma coisa que não é para melhorar, não é para subtrair, não é para levar mais trabalho. Porque normalmente o professor diz, não, chega, eu já tenho... Ou para indicar, faz assim ou faz assado. Não vai lá com uma cartilha, vai para conversar, vai para ver como pode se juntar, como é que a gente pode fazer isso, que apoio a gente pode dar. Então eles vão se identificando que você está indo lá com alguma intenção que não é de cima para baixo, como a Rita falou, quer dizer, é uma coisa de somar, de trocar e somar. Por aí eu acho que a gente vai. E eu acho que a gente não teve, eu não senti rejeição em relação à questão da animação cultural do CIEPS, não teve. Como não teve também pelo interior do estado. Não. Tínhamos ótima relação com todos os animadores, com os quais tivemos uma relação mais constante, né? Até hoje, aqueles projetos que a gente fez lá em Paraty, na época, 90 anos atrás, sei lá quanto, quando eu vou a Paraty, por algum motivo de trabalho, que eu fui a última vez que eu fui, um foi avisando ao outro, a Rita tá aí. Aí quando eu saí, tava todo mundo na rua me esperando. Que Paraty é desse tamanho também, né? E a Rita veio. Não era nem para fazer trabalho de cultura, trabalho de biblioteca, uma outra coisa. Eu estava na escola, até conversando sobre a questão de biblioteca. Mas aí veio, Milton, veio Zé Cláudio, veio Vilma, veio todo mundo. Nós fizemos um trabalho em Paraty, né? Muito bom, na Ilha das Cobras. Na época era uma favela, né? Que deu resultado, assim. E eu acho, assim, que a gente criou relações simpáticas até com as pessoas. Eu acho que sim. Ninguém foi lá para autoritariamente impor. Eu acho que eles... Por aí vai.
Eu acho que não é nenhum gênio da lâmpada, mas enfim, se vai trabalhar junto, vai trabalhar junto, só isso, né? Ou a pessoa aceita ou não trabalhar junto, né? Mas é isso, eu acho que não é por aí um pouco, né? Eu acho que nesse ponto foi muito bom, para nós também, que aprendemos muito, né? Eu acho, para nós também. Quer dizer, o nosso tempo está terminado daqui a pouquinho. Queria que vocês fizessem algumas observações finais sobre isso e acrescentassem alguma coisa que não tenha sido dito. Eu queria dizer o seguinte, estou muito contente de saber que um trabalho que foi feito, assim, né, do qual eu participei, que depois de 30 anos tem a oportunidade de ser outra vez abordado. Quer dizer, a memória, que no nosso país a memória é tão deixada de lado, de repente está sendo valorizada. O que foi feito, o que vocês fizeram, quer dizer, é um trabalho público, é um trabalho que tem que ser, né, tem que ser registrado, que a gente não faz o registro muitas vezes. Então, nesse momento eu achei muito bom, sabe, que haja esse espaço de recuperação, que haja esse espaço de memória. Eu também acredito por aí, e eu acho importantíssimo, assim, eu valorizo muito que isso realmente esteja sendo registrado, que isso esteja sendo reconhecido pela universidade como um trabalho importante de promoção da cultura local lá nos lugares, e que a universidade tenha trazido para dentro dela e para os alunos essas informações, até porque as pessoas, se não tem informação, não sabem, todo mundo acha que está começando do zero. Então esse negócio, essa história de registrar e divulgar o registro, eu acho fundamental, e que é uma forma também de valorizar esses produtores que fazem isso de muito boa qualidade nesses locais e não tem um reconhecimento não só do público em geral, como até do público municipal. Muitos não são conhecidos nem dentro dos seus próprios municípios. Então, eu acho que a universidade fazer isso, eu acho importante, muito importante. E levar para as escolas também é fundamental. E para mim também foi um prazer, né, voltar nesse trem da memória.